Olá, meu caro, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Inquisição. Nós não vamos falar aqui de toda a Inquisição e nem das Inquisições dos diferentes tribunais, porque nós tivemos uma Inquisição medieval, nós tivemos uma Inquisição renascentista ou romana, como alguns historiadores vão trabalhar, nós tivemos uma Inquisição espanhola, nós tivemos também uma Inquisição portuguesa, que muitos historiadores juntam as duas porque eram parecidas, só que uma era desempenhada pelo tribunal espanhol, né, da nação Espanha, e outro da nação portuguesa. E há também uma quinta Inquisição, mas não católica, que é a Inquisição protestante, que é bem esquecida, mas que foi exercida em outro momento da história, também junto com as outras inquisições que foram durante a modernidade. A Inquisição medieval, que é o tema da nossa aula de hoje, eu vou falar aqui como que ela surgiu, qual foi o contexto que ela surgiu, para que vocês tenham um panorama geral da mentalidade e do porquê que a igreja fez isso. Para entender o surgimento da Inquisição, nós vamos ter que voltar atrás e falar lá das invasões bárbaras na queda do Império Romano no início da Idade Média. Quando os bárbaros eles destruíram o Império Romano, eles destruíram o ritual, vamos dizer assim, ritual não, mas o conhecimento do direito. Eles destruíram os hábitos de Roma, destruíram os rituais pagãos e destruíram o direito romano, destruíram várias outras coisas. E nesse processo de destruição do direito romano, os bárbaros, eles não tinham um modelo de julgamento lógico. Eles não tinham um conhecimento a respeito da maneira que eles iriam exercer para resolver um problema de um crime, para resolver um problema jurídico. Então, os bárbaros, eles eram guiados pela força. O líder bárbaro, era aquele o mais forte, o mais mau, aquele que mais matava. Vou fazer uma comparação aqui bem anacrônica, mas para você entender, tá? Para você entender que os bárbaros, a mentalidade dos bárbaros, a maneira dos bárbaros terem uma organização era como hoje ocorre em muitas organizações criminosas. Quem é o líder da máfia? Quem é o líder da facção? É o cara mais bravo, o cara que mais matou, que desde criança saiu matando pessoa, que é o cara que não tem... é o mais psicopata, é o líder. Então, dentro dos bárbaros, era mais ou menos desta forma também. O mais guiado pela força, aquele que desempenhava um papel de maior autoridade, era aquele mais forte, mais bravo. E a violência, ela era o modo de organizar o grupo. Por isso que eles são chamados de bárbaros. Toda a hierarquia dentro daquelas tribos bárbaras, elas eram feitas a partir da força. E isso também era realizado dentro de resoluções de crimes. Era a mesma ideia, ela era aplicada, vamos dizer assim, dentro do direito, né? se é que nós podemos chamar de direito bárbaro. Veja, os bárbaros, quando eles tinham algum problema, vamos dizer assim, duas pessoas são acusadas de ter assassinado alguém. Como é que a gente descobre quem está falando a verdade e quem está mentindo? Não havia a ideia de pegar testemunhas, de ouvir a versão do acusado, de buscar entender onde ele estava naquela hora, buscar documentos, testemunhas que possam atestar o que ele está falando, se é verdadeiro ou falso, enfim. Não havia todo esse processo chamado inquérito. Guardem esta palavra, inquérito. O que existia era a força. Então, muitos problemas eram resolvidos como, por exemplo, em julgamentos por combate. Então, o indivíduo desafiava o outro. Quem sobrevivesse era aquele que os deuses queriam que sobrevivesse. Logo, este que sobreviveu, ele é justo. Ele está falando a verdade, porque os deuses o abençoaram. Estão entendendo? Então, o cara mais forte sempre ia vencer o mais fraco e, deste modo, ele
ficava, ele sobrevivia. Outras maneiras de se resolver um problema, duas pessoas eram acusadas de um roubo. Então os bárbaros, sem saber o que fazer, pegavam uma brasa, queimavam a língua do indivíduo e se o fulano que está dizendo que não roubou, a língua dele desse ferida, ele está mentindo. Se ela ficasse boa, ele está salvo, ele foi abençoado pelos deuses, então ele é inocente. Então, vejam que não tem sentido. Em outros casos, se eu não me engano, o Thomas Udis, ele comenta isso no seu livro, A Igreja Católica Construtora da Civilização Ocidental, se eu não me engano é ele, que os bárbaros, eles pegavam uma panela, botavam um caldeirão, enchiam de água, deixavam ferver, e o fulano que foi acusado de um crime, que ele dizia não ter cometido, os bárbaros então faziam o seguinte: fulano está aqui, se você conseguir segurar isso aqui por tanto tempo, você está falando a verdade, os deuses te abençoaram. Se você largar, você será morto, você é culpado, os deuses te amaldiçoam. E a pena sempre era a morte. A pena para os bárbaros era a morte. Sempre. Não tinha esse negócio assim, vou deixar o cara preso aqui. O cara cometeu um crime, ele era penalizado com a morte. Então, os bárbaros, eles tinham toda esta maneira de se organizar. O que aconteceu? Aos poucos os bárbaros foram se convertendo, a igreja foi convertendo eles. Eles foram abandonando algumas práticas, aos poucos foram abandonando essas coisas, e a igreja foi ensinando, foi educando, foi mostrando. Só que o que aconteceu? Uma mentalidade, ela não se altera de uma hora para outra. Então, muitos eram católicos, mas possuíam uma mentalidade bárbara. Tá? Possuíam ainda resquícios daquele barbarismo vivido pelas gerações passadas. Porque é um processo, uma mudança de mentalidade, ela leva um processo, um tempo. E aí o que aconteceu? Durante a cristandade, que nós vamos estar vendo, vai surgir, que nós vimos, que vai começar no século XI, nós vamos ver o início de uma heresia muito problemática, que é a heresia dos cátaros, ou dos albigenses, como ela é conhecida. A heresia cátara foi uma heresia muito terrível que atingiu a Idade Média, porque os seus propagadores eram homens que tinham virtudes, entre aspas, vamos dizer assim, muito visíveis às pessoas. Eram homens de piedade, que representavam ter piedade, representavam fazer jejuns extremos, fazer ações severas ao corpo, flagelações, tinham uma vida ascética muito grande. E isso dava uma certa autoridade espiritual para estes homens. Uma certa autoridade que era seguida por algumas pessoas. Entretanto, a heresia cátara, ela, de uma maneira bem resumida, ensinava que o corpo, toda a matéria, ela era ruim. Na verdade, os cátaros até possuem um resquício do gnosticismo lá do mundo antigo, da primeira heresia, de uma das primeiras heresias que atingiram a igreja lá no início do século III, do século IV, que foi a heresia gnóstica, que dizia que a matéria ela teria sido criada por um demiurgo e não por Deus Criador. Deus Criador criou o espírito, mas a matéria, o corpo, ela foi criada por um demiurgo, uma espécie de espírito, de energia caída, enfim, aí deriva de acordo com a localidade. Então, os cátaros, na cabeça deles, a matéria é ruim, o corpo é ruim e o espírito é bom. Então, você tinha que fazer ações que libertassem o seu espírito do corpo, porque o corpo, para o pensamento cátaro, era uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de prisão para o corpo. Então você tinha que ter estas ações, você fazer ações que libertassem. Primeiro que isso já é uma heresia, ponto.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus mostra muito bem que nós estamos tendo uma devoção à humanidade, ao coração de Cristo. Deus tem um coração. Ponto. Então isso aqui já é uma heresia tremenda. Só que isso é piorado pelas práticas que esses homens ensinavam às populações das localidades medievais, das vilas, viverem. Então imagina, esses caras chegavam como missionários da igreja, representantes da igreja, se usavam estrutura e do pensamento católico, daquela autoridade que eu já comentei aqui várias vezes, para eles se apresentarem em feudos, exercerem um papel devastador, destruindo uma comunidade inteira muitas vezes. Por quê? Porque eles diziam que os caras não tinham que comer, porque eles tinham que fazer com que o corpo sofresse, fazendo com que um corpo sofresse, você vai ter a libertação do espírito. Então eles faziam com que as pessoas morressem de fome em jejuns malucos, em greves de fome. As pessoas passavam semanas sem comer até a morte. Instruíam as pessoas a não beber água até a morte. Instruíam as pessoas a não ter filhos, a ter relações com os cônjuges, a terem relações com coito interrompido. Ou, muitas vezes, instruíam as pessoas a abortarem as crianças. Imagina isso num período onde não existia internet, não existia jornal, não existia informação, meu caro. A informação vinha com viajantes. O conhecimento dos outros lugares vinha com viajantes. Então as pessoas, chegava um padre, ou uma pessoa vestida de padre, os cristãos viam aquilo, achavam interessante, olhavam aquilo, olha que coisa, que isso. Vamos fazer, olha que bonito esses homens, eles são homens piedosos de oração. Isso confundia a cabeça dos indivíduos. E aí o que aconteceu? Esses caras começaram a realizar uma prática devastadora. Pegavam o dinheiro da comunidade, causavam todo esse dano, ensinavam um monte de mentira e iam embora. Né? Muitas vezes também instruíam as pessoas a realizarem o suicídio. Porque se você realizar o suicídio, você morrer, você vai libertar o seu espírito. E aí sim você estará livre para conhecer a Deus. Porque o corpo, ele é um problema. O corpo te impede de ver a Deus. Qualquer tipo de vontade. Então, não era um ensinamento ascético no sentido de você controlar o seu corpo e fazer com que ele fosse ordenado, mas de você destruir o seu corpo, de você acabar com ele. Então, isso já era uma mentira absurda que causava um dano social. A heresia causava um dano social, porque ela causava uma mentira que atingia não apenas um indivíduo, mas atingia um grupo inteiro. O que passou a acontecer? A igreja, através do Sínodo de Verona, em 1148, liderado pelo Papa Lúcio III, decretou a heresia albigense ou cátara como declarou a doutrina albigense ou cátara como heresia. Se tornou herege. Ou seja, não é católico. Então, o que aconteceu? As pessoas nos feudos, que ainda lembram daquela mentalidade bárbara que eu dizia da pena de morte, da coisa, começaram a reconhecer que essas práticas eram criminosas, porque elas não seguiam os ensinamentos da igreja, porque a igreja disse que era uma heresia. Então a igreja disse que é uma heresia, disseminou isso é herege. O que os cristãos começaram a fazer em muitos lugares? Chegavam os cátaros lá, ou tinha algum cátaro lá que eles sabiam, que tinham ensinado, que faziam essas práticas, ou que ensinavam as pessoas a fazer essas práticas, e eles iam lá e matavam o indivíduo. Matavam. Queimado. Assassinavam. E aí, essa prática de matar as pessoas começou a gerar um problema, porque você não sabe até que momento aquele indivíduo ele é um cátaro ou não, porque era uma acusação social. O fulano lá, tá? Ele tá jejuando há tantos dias, ele é cátaro. Vamos pegar esse cara. Ele pegava lá e dava um pau no louco. Era isso que fazia. Então não havia uma ordem nessa situação.
E aí, muitas injustiças começaram a ser realizadas em pessoas que começaram a ser acusadas como herege, mas não eram herege. Então, sei lá, eu tive um problema contigo, você é meu vizinho, tá? Lá no feudo, e tu roubou um saco, sei lá, não roubou nada, mas a gente brigou, a gente discutiu. E eu ia lá e acusava você pro rei, pro senhor feudal local, de que você era herege. Fulano é herege? Ah, é? Tem prova, não sei o quê. É herege. Pum, vamos lá pegar. Eu vi, ele era herege. Aí vinha outro lá, ele é herege, ele fez isso, ele fez aquilo. Bum, ia lá e matava o cara. E o cara não era herege. Começou a acontecer isso. Então, olha só a sabedoria da igreja, visando ordenar esta situação, a promover um julgamento justo para as pessoas, um julgamento misericordioso, um julgamento no qual o indivíduo ele teria a possibilidade de falar, se expressar, ser ouvido e dar testemunho verídico de suas palavras, né, que tivesse testemunhas que atestassem essa palavra, ele poderia ser inocentado, ou seja, um processo jurídico real. E aí, o Papa Gregório IX, em 1233, ele cria o Tribunal do Santo Ofício, com o objetivo, olha só, de proteger os acusados. A primeira coisa, proteger os acusados. Quem é que fala isso? Depois, investigar a heresia. Terceiro, condenar o herege de maneira judicial e romper com aquelas visões daquele direito bárbaro. E aqui, da palavra Inquisição, vai ser criado o inquérito. Vejam só, que interessante. Então, a igreja ela cria o tribunal da Inquisição com o fim de proteger os acusados. Então, toda aquela lenga-lenga que você ouviu em algum lugar, a igreja criou a Inquisição para perseguir as pessoas que pensavam diferente, que queriam ser intelectuais, que não sei o quê. A igreja criou a Inquisição para perseguir os protestantes. A igreja criou a Inquisição para perseguir os pensadores livres. Tudo isso é besteira. A igreja criou a Inquisição para proteger os acusados. É isso aqui que está no documento do Papa Gregório IX, onde ele cria o Tribunal do Santo Ofício. Ele criou para proteger os acusados, para investigar o que era heresia e o que não era. Porque as pessoas também não tinham conhecimento, muitas vezes. Então o Papa, ele cria um inquérito que depois começa a ser aperfeiçoado com um processo digno para que o indivíduo ele pudesse ter a certeza de que ele era culpado ou não. Certo? Então este é o contexto do surgimento da Inquisição. É assim que ela surge. E é nesse processo que a igreja ela vai evitar que muitas pessoas morram, certo? Então, o que acontecia? O indivíduo, ele era acusado. Eu acusei alguém. O ônus da prova é do acusador. Então, é quem acusou tem que provar. Isso já é uma coisa diferente, que até hoje é vivida. Eu tenho que acusar alguém de um crime. Se eu vou acusar alguém de um crime, se eu vou fazer lá um BO, ou se eu vou abrir um processo criminal contra um indivíduo, eu tenho que chegar com a acusação apresentando provas para o indivíduo, que ele tenha realizado aquele fato. Então, o ônus da prova é do acusador. Isso já muda. Antigamente era o quê? O fulano era acusado, só era acusado. Ele é culpado, ele é herege. E o cara tinha que provar que não. Não, peraí, não. Você prova primeiro. Então, o acusador trazia provas para o inquisidor. O inquisidor era aquele membro da igreja que foi, no início, se eu não me engano, foram os franciscanos, mas depois foram franciscanos e dominicanos, mas os grandes responsáveis pela Inquisição eram os dominicanos. A igreja
entregou aos dominicanos. Por quê? Porque eram ordens medicantes, ou seja, até nisso a igreja pensou, esse cara, ele fez o voto de pobreza, ele não pode ter riqueza, ele não pode ter nada, ele não pode ter patrimônio, então ele não vai aceitar suborno. Olha a sabedoria da igreja. Como é que é os tribunais hoje? Como é que é os tribunais hoje? Como é que é a jurisdição hoje? Vocês vão ver que o tribunal da Inquisição, comparado a qualquer tribunal que nós temos hoje, inclusive o maior tribunal do Brasil, meu Deus, o Tribunal da Inquisição é o tribunal mais justo que já existiu na história da humanidade. As pessoas não têm noção disso. Então, começa por aí. O fulano, ele era acusado, então tem que se provar. Aí, o fulano recebeu uma carta. Ó, ciclano, como é hoje, você foi acusado de um crime, te chamamos para comparecer tal dia para dar um depoimento a respeito disso. Aí o fulano dava um depoimento. Ah, não, isso aí é mentira, isso é assim, assado, bababá, bababá. Tá, onde é que você estava, o que você estava fazendo? Você confirma essas práticas, sei o quê. Você tem testemunhas que comprovem que você não é acusado, não é culpado. O cara trazia as testemunhas, pum, tá livre. Tá livre. O que o inquisitor fazia? Ó, gente, fulano de tal, trazia publicamente, fulano de tal foi acusado, nós investigamos, ele não é herege, para que as pessoas não matassem depois o cara na rua. A igreja fazia isso, tá? Bom, vamos pegar um caso onde o cara era culpado. O cara é culpado. O Tribunal da Inquisição, ele tinha todo um processo para convencer o cara do erro, convencer o cara de que ele estava errado. Então, o primeiro processo era se ele era culpado. Se todo o processo mostrava que ele era culpado, ele não era inocente, e ele se dizia inocente, a igreja fazia um processo. Não, cara, você tem que reconhecer que você é culpado. O Tribunal da Inquisição é o único tribunal da história que fazia com que o réu acusado de um crime culpado reconhecesse que era culpado. E a partir disso exercesse ações contra ele, sei lá, botar ele na penitenciária. A palavra penitenciária deriva da palavra penitência, ou seja, um local para você fazer penitência, para você pensar nos seus erros e se arrepender. E depois desse processo você estaria solto. Essa é a ideia. É a igreja que cria as penitenciárias na Inquisição, como locais de penitência. Hoje as pessoas são presas sempre dizendo que são inocentes. O cara nunca era preso dizendo que ele era inocente. Por quê? Porque havia um processo em fazer com que o indivíduo confirmasse que ele é culpado. Só que o cara sabia, o cátaro que foi pego, sabia que ele seria condenado e poderia ser condenado até mesmo pelo Tribunal Civil à morte. Então ele ficava mentindo. Mas a igreja então trazia elementos até que ele se reconhecesse culpado. Ele se reconheceu culpado, então se tentava agora um processo de convencimento de que aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está defendendo, é errado. E que a qualquer momento ele poderia dizer, bom, eu sou culpado, eu reconheci meu erro, eu vou me confessar. O fulano se confessava e pronto, estava liberado. Estava liberado. Era levado o fulano diante do público. Estou falando bem resumindo aqui como é que era o processo. Né? O fulano era levado diante do público. Ó, o fulano era culpado, era herege sim, mas ele se arrependeu, se confessou aqui, agora ele está livre. Ele vai cumprir, vai ter uma penitência aqui de ajudar as famílias pobres, de limpar a igreja, de fazer não sei o quê. Então dava uma penitência para o indivíduo, uma penitência social, já que seu crime era social. E aí então ele era libertado. Vejam como que funcionava. Agora, o fulano era culpado, não reconhecia o erro. O fulano era culpado, se dizia culpado e não reconhecia o erro, não se dizia, eu tô certo. O que acontecia? Aí havia todo um processo, levar ele para a prisão, para ele tentar reconhecer que ele estava errado. Em alguns casos, se aplicava tortura, sim, não como é apresentado nas escolas a respeito da igreja, daqueles utensílios, daqueles materiais, não, de nenhuma forma. A tortura, ela não podia gerar hematomas, ela não podia gerar sangramento. Era muito mais uma tentativa de colocar medo no indivíduo do que de fato uma tortura. Uma tortura física. Se o fulano
não reconhecesse nunca, ele era para levava para a penitenciária, ele ficava um tempo lá, depois era revisado de novo, era levado intelectuais, pensadores, bispos muitas vezes para convencer o cara do erro, como no caso de Galileu Galilei, que vários cardeais vieram e disseram, cara, para com esse negócio de querer mudar as Sagradas Escrituras porque você viu no seu suposto telescópio de que a Terra está girando em torno do Sol, que era uma coisa impossível você ver com o telescópio a Terra girando em torno do Sol. Então, o fulano disse isso, e aí a partir da passagem, se eu não me engano, de Josué capítulo 11, onde está descrito que Josué estava lutando contra o povo e a lua e o sol pararam até que a guerra finalizasse. E aí o Galileu encafifou que tinha que mudar, que tinha que dizer a Terra parou e não o Sol e a Lua, porque quem gira é a Terra, enfim. E começou toda aquela algazarra. Então foi cardeais tentarem resolver o problema. Aí não resolveram, foi preso. Ficou preso. Até que na prisão se reconheceu e foi solto, foi liberado e morreu com um documento papal de indulgência plenária e com a sua filha rezando ao lado do seu corpo. O Galileu Galilei está no céu. Está no céu. Vamos encontrar, ou está no purgatório. A história dele causou um problema gigantesco, porque muitas pessoas hoje alegam que ele morreu pela Inquisição. As pessoas não sabem a verdade. Enfim, então deu todo esse rebuliço. Até o cara não passava todo o processo, durava uma década quase. O fulano não reconhecia, aí a igreja dizia, está condenado, é herege. Aí ele era destinado ao tribunal civil. No tribunal civil, seguindo um elemento romano, no qual, quando o indivíduo desrespeitasse o rei, cometesse o crime de lesa pátria, e isso consistia em não seguir a lei do rei, tanto é que muitos cristãos, né, do imperador, muitos cristãos morreram desse crime, eram sentenciados à fogueira, porque não seguiam a religião do Império Romano. Então, era morto. Então, esse mesmo caso era aplicado no Tribunal Civil. E no Tribunal Civil, o fulano era condenado à morte. Então, a igreja nunca matou ninguém na Inquisição. A igreja condenava o cara como herege. Se o fulano foi sentenciado à morte, ele era sentenciado à morte pelo Tribunal Civil, certo? E aqui eu quero ler algumas citações de alguns intelectuais, de alguns historiadores importantes que falam a respeito das mortes e das torturas. Eu fiz aqui várias retiradas que eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês percebam que todas essas falas a respeito da Inquisição não fazem nenhum sentido. Então a Regine Pernod, uma grande historiadora, no seu livro Luz sobre a Idade Média, descreve o seguinte a respeito das mortes e das torturas na Inquisição medieval. Em 930 condenações produzidas pelo inquisidor Bernagui, que foi assim, que é pego pelos inimigos da igreja como o maior perseguidor da igreja e tudo mais, né? Foram 930 condenações. Das 930, 42 ao todo conduziram à pena de morte. Quanto à tortura, apenas se assinalam em toda a história da Inquisição 3 casos em que ela foi aplicada. De 930, 3 casos que ela foi aplicada. É dizer que o seu uso era nada menos que o geral. Era preciso, por outro lado, para que ela fosse aplicada, que houvesse começo de prova. Só podia servir para fazer completar uma confissão, aquilo que eu já comentei, já feita. Ou seja, o fulano, ele se dizia inocente, então, tá. Se você se diz inocente, então aplicava-se a tortura para ver se o cara era realmente inocente ou não. Acrescentamos que em todos os tribunais eclesiásticos da Inquisição ignora a prisão preventiva e deixa acusados em liberdade até a apresentação de provas de culpabilidade. Então, hoje a gente tem pessoas que estão presas sem inquérito. Pessoas que estão cumprindo uma pena sem inquérito. A igreja não prendia ninguém sem uma prova real
daquele ato. Então vejam isso. Tá? O historiador aqui, deixa eu pegar outro historiador aqui, é o professor Kamen, que escreveu o seguinte. Tá? Na verdade, a Inquisição usava tortura muito raramente. Em Valência, descobri que em 7.000 casos, apenas 2% sofreram alguma forma de tortura e tudo geralmente não passava de 15 minutos. Por que, como os historiadores sabem isso? Porque os inquéritos estão abertos. Né? Então, a história dos inquéritos era tudo documentada, porque depois era revisado. Eu acabei esquecendo isso. O Papa criou uma comitiva do Tribunal do Santo Ofício, que depois o inquisidor entregava o inquérito para ela lá em Roma, e depois de alguns anos era revisado aquilo. E se a acusação fosse errada, o inquisidor era penalizado com a pena de morte. O professor Jaime Contreras escreveu: nós encontramos, ao comparar a Inquisição espanhola, seja falando da Inquisição espanhola, em outros tribunais, que a Inquisição espanhola utilizava tortura muito menos. E se compararmos a Inquisição espanhola com inquisições de países, de outros países, vemos que a Inquisição espanhola tem um registro praticamente limpo no que diz a respeito à tortura. Então, vejam, meus caros, que a Inquisição, ela é totalmente deturpada nas escolas, nos livros didáticos, nas universidades. As pessoas não estudam a Inquisição com a fonte primária. Eles estudam a Inquisição a partir de fontes terciárias, pessoas que fazem uma narrativa a respeito da Inquisição que está baseada em teses dos inimigos da Igreja. Então, meus caros, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, e nós nos encontramos no próximo vídeo falando a respeito da Cruzada. Certo? Um abraço, Deus abençoe e aguardo vocês.